E se, bem no meio da floresta amazônica, existissem ruínas de cidades tão avançadas quanto as do Egito Antigo ou da Grécia Clássica, mas que foram completamente engolidas pela mata? Durante muito tempo, acreditou-se que a Amazônia sempre foi uma floresta intocada, lar de pequenos grupos nômades, sem grandes construções ou cidades organizadas. Mas nos últimos anos, arqueólogos estão descobrindo uma verdade que pode reescrever completamente a história da América do Sul. Se você gosta de mistérios reais, civilizações esquecidas e descobertas que viram o mundo de cabeça para baixo, já deixa o like e se inscreve no Ponto Curioso. Aqui, até o impossível vira realidade. Por séculos, os europeus que exploraram a Amazônia acharam que não havia civilizações avançadas vivendo ali. Isso porque, diferentemente de impérios como os maias ou os incas, os povos amazônicos não deixaram pirâmides de pedra nem muralhas imensas. Tudo o que havia ali era floresta, densa, úmida, aparentemente inabitada. Mas agora, com o uso de tecnologia moderna, como o LIDAR, um tipo de scanner a laser aéreo que atravessa a vegetação, pesquisadores estão encontrando estruturas gigantescas escondidas sob a copa das árvores. Estradas retas, canais de irrigação, pontes suspensas, praças e até pirâmides de terra compactada com dezenas de metros de altura. Tudo isso foi construído por povos que viveram ali muito antes da chegada dos europeus. E não eram poucas pessoas. Alguns especialistas estimam que a Amazônia pode ter abrigado até 5 milhões de habitantes antes do século XVI, ou seja, mais do que muitas cidades europeias da mesma época. E essas pessoas não viviam em ocas isoladas. Elas formavam redes urbanas conectadas, com planejamento agrícola, sistemas hidráulicos e até áreas cerimoniais que indicam uma organização social complexa. Tudo isso vai contra a ideia que nos ensinaram por séculos, de que os povos da floresta eram simples, selvagens ou primitivos. Na verdade, a floresta pode ter sido uma selva criada ou moldada por seres humanos. É isso mesmo, a própria biodiversidade da Amazônia, com sua enorme variedade de frutas e plantas úteis ao ser humano, pode ter sido intencionalmente cultivada por esses povos antigos, que usavam técnicas sofisticadas de manejo da terra. Inclusive, muitos estudiosos acreditam que a chamada terra preta de índio, um solo super fértil que aparece em vários pontos da floresta, é uma prova disso. Esse solo foi enriquecido artificialmente com carvão, cascas, ossos e outros compostos orgânicos. Ele não surgiu por acaso, foi criado para sustentar grandes populações. A floresta, então, pode ser tanto natural quanto cultural. Por séculos, as únicas pistas da existência dessas civilizações escondidas estavam em relatos antigos e muitas vezes desacreditados. Um dos mais famosos foi o do explorador britânico Percy Fawcett, que em 1925 entrou na floresta em busca da lendária Cidade Z, uma suposta metrópole perdida no coração da Amazônia. Ele nunca mais foi visto. Durante muito tempo, arqueólogos acreditavam que Fawcett estava delirando. Mas agora, quase um século depois, a ciência começa a provar que ele talvez estivesse mais certo do que imaginava. A grande virada aconteceu com o uso de uma tecnologia chamada LIDAR, uma espécie de radar aéreo a laser, que escaneia o solo por baixo da vegetação. A partir de voos feitos sobre áreas da Amazônia no Brasil, no Peru e na Bolívia, pesquisadores começaram a encontrar padrões geométricos que jamais poderiam ter surgido naturalmente. Eram círculos perfeitos, estradas retas, terraços elevados, valas de irrigação e até o que parecem ser complexos cerimoniais gigantescos. Em 2022, por exemplo, um estudo liderado por arqueólogos da Alemanha e da Bolívia revelou sítios arqueológicos impressionantes no sudoeste da Amazônia, escondidos há séculos
sob a floresta densa. Entre eles estavam estruturas com mais de 10 metros de altura, dispostas em forma de estrela e conectadas por estradas planejadas, formando verdadeiros núcleos urbanos. O mais impressionante é que tudo isso foi construído sem o uso de ferramentas de metal, sem rodas e sem animais de carga. Ou seja, o conhecimento arquitetônico e logístico desses povos era muito mais avançado do que se imaginava. Mas por que essas cidades sumiram? A principal teoria é que, com a chegada dos europeus no século XVI, doenças trazidas do Velho Mundo, como varíola, sarampo e gripe, dizimaram as populações indígenas antes mesmo de serem vistas ou registradas. Com a morte em massa das pessoas que mantinham essas cidades vivas, as construções de barro e madeira começaram a desmoronar. A floresta, como um organismo vivo, cresceu rapidamente por cima de tudo, cobrindo ruas, casas, templos, hortas e caminhos. 200, 300 anos depois, ninguém mais lembrava que ali existia uma cidade inteira. Tudo virou mato. E como a floresta amazônica é imensa e difícil de explorar, os vestígios dessa civilização permaneceram intocados até pouco tempo atrás. É como se o tempo tivesse apagado esse capítulo da história. E agora, a tecnologia está começando a reescrevê-lo. Por muito tempo, aprendemos que os povos da Amazônia eram nômades, isolados, vivendo em ocas simples no meio da floresta. A imagem comum era a de pequenas tribos, desconectadas entre si, sem tecnologia, sem organização urbana. Mas as descobertas recentes estão quebrando esse estereótipo. Os vestígios encontrados com Urti Lidar mostram que esses povos tinham redes interligadas de cidades com planejamento urbano, agricultura intensiva, infraestrutura hidráulica e até indícios de estruturas sociais complexas. E isso muda tudo. Não estamos falando apenas de algumas aldeias bem organizadas. Estamos falando de civilizações inteiras que ocupavam vastas regiões da floresta com conhecimento profundo do solo, do clima e da biodiversidade local. Eles sabiam cultivar a terra sem destruí-la, criar solos férteis artificialmente, organizar a distribuição de alimentos, criar sistemas para conter enchentes e proteger as plantações. Tudo isso sem desmatar a floresta em massa. Ou seja, eles não só viviam na floresta, como viviam em harmonia com ela. Isso desafia profundamente a ideia colonial de que o homem civilizado chegou para organizar o caos indígena. Na verdade, a floresta amazônica, do jeito que conhecemos hoje, pode ser em parte obra da ação humana ancestral. Uma espécie de floresta-jardim, modelada ao longo de séculos por civilizações que aprenderam a coexistir com a natureza. Mas por que essa história ficou esquecida? Em parte, por causa do apagamento histórico proposital. Durante e após a colonização, os relatos de grandes civilizações na floresta foram desacreditados. Muitos exploradores, como Francisco de Orellana, que relatou grandes cidades às margens do rio Amazonas no século XVI, foram chamados de mentirosos. Os colonizadores tinham interesse em retratar os povos indígenas como atrasados, selvagens, sem história. Essa narrativa justificava o domínio europeu sobre as terras e os recursos naturais. Afinal, se não havia civilização ali, então não havia o que respeitar ou preservar, certo? Esse apagamento foi reforçado por séculos de ensinamentos distorcidos nos livros de história. E só agora, com a arqueologia moderna, estamos começando a corrigir isso. A pergunta que fica é: quantas outras civilizações ainda estão escondidas sob a floresta? Quantos povos grandiosos foram esquecidos simplesmente porque a história oficial escolheu ignorá-los? A Amazônia ainda é, em muitos sentidos, um território desconhecido, mas talvez, mais do que isso, seja um espelho do nosso passado. Um passado que não era feito apenas de conquistas europeias, mas também de engenhosidade indígena, sabedoria ancestral e uma profunda conexão com a terra.
A floresta amazônica ainda guarda segredos que nem a ciência moderna consegue explicar por completo. Mas uma coisa está cada vez mais clara. O que parecia ser um território selvagem e inabitado pode ter sido o coração de uma civilização complexa, próspera e muito mais avançada do que imaginávamos. Essas descobertas não são apenas curiosidades arqueológicas. Elas são uma chamada à humildade. Durante muito tempo, a história foi contada apenas pelos vencedores. E nesse processo, milhões de vozes foram silenciadas, especialmente as dos povos indígenas das Américas. Mas agora, a floresta está começando a falar. E o que ela revela é algo profundamente poderoso. Imagina viver numa cidade sem muros, cercada por verde, com comida em abundância, água limpa correndo por canais e um modo de vida baseado em equilíbrio e adaptação, não dominação. Essa era, possivelmente, a realidade de muitos dos povos que habitaram a Amazônia antes da colonização. E talvez, no fundo, seja esse o verdadeiro segredo dessas cidades perdidas. Elas não desapareceram porque falharam. Desapareceram porque foram destruídas, apagadas e depois esquecidas. Mas mesmo esquecidas, elas deixaram rastros. Nos rios retilíneos, nas estradas antigas que cruzam a floresta, nos padrões do solo que só podem ser vistos do céu, como cicatrizes escondidas sob um tapete de folhas. E agora que estamos começando a enxergá-las de novo, surge uma pergunta inevitável. O que mais a floresta está escondendo? Quantos outros capítulos da história ainda estão enterrados, não só na Amazônia, mas em outras partes do mundo, esperando que alguém os descubra, os conte e os honre? Talvez nunca saibamos o nome dessas cidades. Talvez os povos que as construíram jamais tenham deixado escrita uma única palavra. Mas isso não significa que eles não merecem ser lembrados. Porque a verdadeira grandiosidade de uma civilização não está em suas pirâmides de pedra, mas na forma como ela vive em harmonia com o mundo ao redor. E nesse quesito, talvez eles estivessem bem à frente de todos nós. Se curtiu esse mergulho no passado, deixa o like e se inscreve no Ponto Curioso. Aqui, a gente transforma até os rastros do esquecimento em um universo de possibilidades.